O presidente da Argentina, Javier Milei, tem conseguido bons números na macroeconomia da Argentina, como a redução da inflação, e tem feito um superávit. Claro que às custas de muito cortes, né? Mas ele tem feito isso. Tanto que ele foi eleito, né, falando que ia cortar tudo, né? A campanha da motosserra, né? Vou cortar tudo, la motosserra. Mas ele anunciou essa semana que ele tem interesse em fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e deixar o Mercosul. Será que essa decisão seria uma boa decisão? Vamos analisar. Os dois principais produtos que a Argentina exporta é soja e carne de gado, né? Que nem o Brasil, que também é um grande exportador de gado. Só que tem um problema. Os Estados Unidos já são grandes exportadores desses dois produtos. Tanto que os Estados Unidos é concorrente do Brasil nessa área. Para quem não sabe, o Brasil e os Estados Unidos eles ficam pau a pau na exportação de soja. Tanto que na época do governo do Bolsonaro, o presidente que na época era o Trump nos Estados Unidos, ele manipulou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tinha muita noção das coisas, e babava o ovo do Trump, né, chegando a dizer que amava ele, I love you. Ele convenceu o Bolsonaro a atacar a China, que é o nosso maior comprador de soja, e o Bolsonaro fez isso. Aí a China cancelou várias compras de soja do Brasil, fechando várias portas, né, para o nosso agro brasileiro. E adivinha quem vendeu soja para a China no lugar do Brasil? Os Estados Unidos. Porque o Trump usou o Bolsonaro que nem uma marionete. Ó. Vamos fazer esse trouxa aí brigar com a China, aí a gente pega esse mercado dele. A gente vende para a China. E o Bolsonaro caiu como um patinho, porque o Bolsonaro era subserviente aos Estados Unidos. Né? Ele fazia tudo que o Trump queria. E em contrapartida, o Trump não fazia nada pelo Brasil. Quem não lembra, por exemplo, que o Trump prometeu que o Brasil ia entrar na OCDE, caso o Bolsonaro fizesse as coisas que ele queria? Ele nunca cumpriu essa promessa. O Bolsonaro, por exemplo, isentou os americanos de visto para vir no Brasil, e o Trump nunca fez o mesmo nos Estados Unidos. Então, Bolsonaro era isso, era uma marionete nas mãos de Donald Trump. Então, se a Argentina quiser fazer um acordo comercial com os Estados Unidos, de livre comércio, eles vão vender o que para os americanos? Porque a soja e gado, eles já têm bastante. Ao contrário, eles querem vender mais, não comprar. Tanto que eles rivalizam com a gente nesse campo. Então ele vai vender o que para os Estados Unidos? Outro ponto que a Argentina está em terceiro lugar de produtos de exportação, mas ainda não é conclusivo, é a questão do gás natural. Foi descoberto na Argentina uma reserva muito grande, que é chamada ali de Vaca Muerta. Eu não sei se é o nome do local ou se é o nome da reserva, mas é na Argentina, uma reserva de gás natural. E o ex-presidente, que era o Hernández, ele estava fazendo um gasoduto para exportar esse gás natural aqui para o Brasil, para ganhar mais dinheiro, mais dólar para a Argentina, até porque muita indústria aqui do Brasil iria utilizar esse gás natural, que é muito bom, por sinal. Só que tem o seguinte, o Milei, quando assumiu a presidência, nessa campanha de cortar gastos, né, La motosserra, carajo, ele interrompeu esse gasoduto, ele não concluiu. Porque na época faltava acho que uns 40 milhões de dólares para concluir esse gasoduto. Mas ele queria cortar gasto, então ele não quis investir nisso. Depois, no ano seguinte, meses depois, teve uma onda de frio muito forte na Argentina. A Argentina é um país gelado, tem neve, essas coisas. Aí, para suprir o aquecimento das casas das pessoas, o Milei teve que comprar petróleo do Brasil para poder fazer aquecimento para as pessoas. Ele gastou aproximadamente 400 bilhões de dólares. Quer dizer, teria sido mais barato se ele tivesse gastado 40 bilhões para terminar o gasoduto. Mas não, ele preferiu cortar 40 bilhões para gastar 400. Isso que ele é economista. E o gás natural, pessoal, ele não pode ser exportado para outros lugares. É muito mais difícil você exportar. Até pode, mas é difícil. Porque com gasoduto é a melhor forma. Então ele vai exportar esse gás natural para quem? Para os americanos? Não, os americanos já têm as suas reservas, eles já têm os seus suprimentos de gás natural. Então, o que ele tem exatamente para oferecer para os Estados Unidos? Nada. Agora, se ele sair do Mercosul, quem vai perder muito é a Argentina. Porque a Argentina exporta algumas coisas para o Brasil, como por exemplo carros. A Argentina tem aproximadamente 3 grandes fábricas de automóveis, são carros mais simplesinhos, populares, tipo Fiat, e eles exportam para o Brasil, com preços relativamente razoáveis, por causa do acordo do Mercosul, onde você não tem aquela carga tributária muito grande para fazer negócio entre esses países do bloco, que é Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, se ele sair do Mercosul, ele vai perder essa vantagem. Vai ter tarifa, vai ter taxa de exportação, essas coisas, os carros dele vão ficar mais caros e talvez caia muito as vendas e automaticamente a produção de carros. Então, quem iria sair perdendo nisso seria a própria Argentina. Agora, ele vai exportar esses carros para quem? Para os Estados Unidos? O Brasil é mais fácil que é um país vizinho, né, pessoal? É só cruzar a fronteira e pronto, já está aqui no Brasil. Agora, se ele quisesse exportar para os Estados Unidos não iam ter nenhum interesse em comprar carro dos argentinos. Primeiro, que nem eu falei, são carros mais populares, mais simplesinhos, tipo Fiat.
E os americanos já estão na terra da indústria do automobilismo. Chicago, por exemplo, é onde surgiu as grandes indústrias de automóveis, a partir de Henry Ford. Então ali é muito comum ter carro nos Estados Unidos. A cultura americana é que você tem um automóvel. Tanto que os bairros americanos, eles são basicamente residenciais. Se você quiser ir numa farmácia, numa padaria, você tem que pegar o seu carro, até porque lá não tem muito transporte público, só em grandes cidades. Você tem que pegar o seu carro, dirigir alguns quilômetros para você chegar no lugar comercial da sua cidade. Você comprar pão, remédio, carne, essas coisas. Então a cultura americana é de carro. A troca de que os americanos iam querer gastar um dinheiro para comprar carro que veio lá da América do Sul, do extremo da América do Sul, da Argentina. E outros americanos já importam alguns carros do México também. Então, para os americanos é muito mais fácil pegar um carro que está no seu país vizinho, cruzar a fronteira, do que você ter que pagar caro, taxa de exportação, taxa de transporte. Imagina quanto gasta para levar, por exemplo, um navio cheio de carros da Argentina para a América do Norte. Tudo isso encarece o produto. Então não ia ser vantagem nenhuma para os americanos. Se ainda fosse aqueles carros elétricos, como os da China, ou aqueles carros grandão que os americanos gostam, sabe, aqueles carros fodão, beleza, mas carro simples, nenhum americano ia querer pagar mais caro por um carro que veio lá da América do Sul, sendo que eles estão na terra do automóvel. Lá até um cara que faz um serviço simples de limpar a rua consegue comprar um automóvel. Porque eles produzem tanto automóvel, principalmente em Chicago, né, que é a cidade dos automóveis, Chicago, Detroit, esses lugares, que lá um carro para eles é que nem você comprar, por exemplo, um celular aqui no Brasil. Todo mundo tem. Então não faz muito sentido esse plano do Milei. Além dele perder a oportunidade que ele tem do Mercosul aqui no Brasil de exportar os carros por um preço mais acessível, ele não vai ter comprador na América. E por fim, pessoal, eu não entendo por que se um país quer fazer um acordo de livre comércio com outro país, ele tem que sair de um bloco econômico. Isso não existe, pessoal. Por exemplo, o Brasil. O Brasil pertence atualmente a dois grandes blocos econômicos, que é o Mercosul e o BRICS. Mas o Brasil pode fazer acordo comercial com qualquer país que ele quiser sem sair desses blocos. Por exemplo, se o Brasil quisesse fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos, um acordo de livre comércio, o Brasil tem muito a oferecer para os Estados Unidos, ao contrário da Argentina. Nós exportamos atualmente minério de ferro, aço, dentre outros produtos que os americanos realmente precisam. Então, se a gente quisesse fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o Brasil não ia precisar sair do BRICS e nem do Mercosul. Não tem o menor sentido isso. A gente poderia ir lá conversar com o Trump, fazer um acordo, beleza? E continuar nesses outros blocos. Então eu não entendo no raciocínio do Milei, por que se ele quer fazer um acordo com os americanos de livre comércio, por que ele teria que sair do Mercosul? Não tem o menor sentido. Ele poderia fazer sim um acordo de livre comércio com os americanos, afinal ele é livre, ele é o presidente do país, a Argentina é um país bom, maravilhoso, ele faz o que ele quiser, não tem nada contra isso. Mas no que implica necessariamente ele ter que sair do Mercosul? Fora que não é só o Brasil, né? Tem também o Uruguai e o Paraguai que devem fazer muitos comércios com a Argentina. Então não faz o menor sentido, ele só ia prejudicar o próprio povo. Então, para finalizar, pessoal, é isso que eu sempre falo aqui no canal. Quando você se guia por ideologia, você acaba quebrando a cara. Países têm interesse, não amizade. A gente tem que governar um país por pragmatismo, não por ideologia. Por exemplo, a China. As pessoas falam que a China é comunista, não sei o quê. Dane-se. O Brasil vende muita coisa para a China compra, paga, pronto. É que nem você montar uma padaria. Você vai vender pão. Não importa se seu cliente é comunista, anarquista, capitalista, comunista, não importa. Você vai vender o pão, o cliente vai comprar o seu pão, você vai pegar o dinheiro, pôr no bolso, pronto. Fechou o negócio. Países têm que ser assim. Se a gente fosse governar só por ideologia, a gente ia ter que ter a comércio só com países que tivessem a mesma ideologia da nossa. Então, se fosse um presidente de direita, não pode negociar com a China. Se fosse um presidente de esquerda, não pode negociar com os americanos. Em ambas as formas, o país perde, pessoal. Tá? Então, o presidente ele tem que governar por pragmatismo, não por ideologia. E quando começa a surgir esses bobalhão, demagogos, populistas, que nem o Bolsonaro e o Milei, a querer governar por ideologia, eles mesmos quebram a cara. Você pode ver que o Milei, quando ele assumiu a presidência, ele tinha falado em campanha muito mal da China. Aí depois ele precisou da China para pedir um empréstimo, né? Porque a Argentina ele pegou um país quebrado e a China negou. Falou não. Para o Milei não. Por quê? Porque ele vivia falando mal da China. Em compensação, o Brasil também. Ele vivia falando mal do Brasil e do Lula. E o Brasil ajudou ele em duas oportunidades. Quando forneceu petróleo e gás para a Argentina. E quando ajudou lá na questão da Venezuela, da embaixada da Argentina, que está sob custódia do Brasil. Porque o governo do Brasil não liga para a ideologia. É um governo pragmático. O Brasil é o país mais importante, a Argentina é nosso vizinho, um país hermano, nós temos que ajudar, independente de quem seja o governante do país. Isso é ser pragmático. Já o Milei, apesar de ele estar tendo bons resultados na Argentina, se ele continuar a governar por ideologia, querer fazer essa bajulação dos americanos que nem o Bolsonaro fazia,
ele vai ter muitos prejuízos. Não só para o governo dele, que ele está melhorando alguns índices, mas para a população argentina. Espero que ele reflita um pouco, porque ele não parece ser um cara muito irracional. Ele parece até ser um cara flexível. Tanto que saiu a notícia que ele já está pensando em recuar de deixar o Mercosul. Então, quem sabe, se ele for um cara mais flexível, ele começa a agir com um pouco mais de pragmatismo, que vai ser muito bom para o povo argentino. Tá bom, galerinha? Quem gostou do vídeo, dá um like aí, comente o que vocês acharam. Ativa o bendito sininho ao se inscrever no canal. Compartilhe nos seus grupos e redes sociais. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.